Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui então para a gente refazer alguns exercícios que vocês ficaram com dúvidas. Então vou deixar gravado para caso vocês queiram assistir, vocês possam assistir, tá bom? Vamos lá, esse aqui é o exercício, eu acho que é o 9, se eu não me engano. E ele diz o seguinte: o homem utiliza fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa do ferro empregado na confecção da ferradura é de 0,5 kg, que a temperatura em que o forno se torna moldável é 520 graus Celsius e que o calor específico do ferro vale 0,1 calorias por grama vezes graus Celsius, assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor em calorias a ser cedida para essa massa de ferro para que ela possa ser trabalhada pelo ferreiro, dado temperatura inicial da ferradura, 20 graus Celsius, ok? Então, no exercício aqui, ele deu alguns dados para nós e pediu quanto de calor, quantidade de calor. Ele quer saber o que, então? Ele quer saber o valor do que, certo? Para isso, ele deu a massa, que foi de 0,5 quilogramas, tá? Deu o valor do Czinho do ferro, como não é água, é diferente, tá? Para água é sempre 1. E aí, para o ferro é 0,1 calorias por grama vezes graus Celsius, ok? E aí, ele deu também temperatura final do ferro primeiro, né? 520 graus Celsius. E aqui embaixo, a temperatura inicial, que a gente põe o zero embaixo, 20 graus Celsius. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor do quê? Antes aqui, para a gente poder igualar as unidades de medida, aqui tá gramas no calor específico e aqui tá o quê? Quilogramas. Como que a gente transforma de gramas para, de quilogramas para gramas? 1 quilograma tem 1000 gramas, então basta eu multiplicar por 1000, ok? Vai ficar o que aqui então? 500 gramas, ok? Agora a gente vai fazer o quê? Calcular a quantidade de calor, que é igual a M vezes C vezes delta T, certo? Que é o que a gente quer achar, certo? M é a massa em gramas, 500. O Czinho vale 0,1 e o delta T vale 520 menos 20, certo? Agora é só multiplicar. 500 vezes 0,1, multiplicar por 1/10 é a mesma coisa que dividir por 10, ou cortar um zero. E aqui eu posso subtrair 520 menos 20 é igual a 500. 5 vezes 5 é 25, aqui eu tenho 3 zeros, calorias. Certo? 25.000 calorias, que é igual a letra D de Deus, certo? Agora vamos responder a número 11, né, que foi outra questão que vocês ficaram com dúvidas. A questão número 11 diz o seguinte: um copo contendo 200 gramas de água é colocado no interior de um forno micro-ondas. Quando o aparelho é ligado, a energia é absorvida pela água a uma taxa de 120 calorias por segundo. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius, calcule a variação de temperatura da água após 1 minuto de funcionamento do forno. Vamos lá. Aqui ele deu tempo, né? 1 minuto de funcionamento. Quais os dados que ele nos deu? Ele nos deu o valor da massa, vou até aqui anotar de laranja. A massa, que é 200 gramas de água, certo? Ele deu a taxa de variação, a taxa de absorção de energia, que é a mesma coisa da potência, que é 120 calorias por segundo. E aí ele deu o valor do C. Esse elevado a menos 1 é a mesma coisa que o inverso do número, né? Ou seja, que ele está dividido por, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, tá? E ele deu também o intervalo de tempo que a água fica no micro-ondas ligado, que é igual a 1 minuto, certo? E aí ele quer saber a variação de temperatura que a água sofreu e ele não informa o valor do
Q, porque ele pede aqui dentro da potência. Caso você não tenha assistido essa aula de potência, que foi do ano passado, tem ela aqui no canal, tá? Vou deixar nos cards aqui em cima para vocês clicarem e ir até lá, caso você queira assistir. Mas você não precisa dela para poder resolver essa questão, tá? Você pode resolver por regrinhas de 3. Eu vou fazer por potência, tá? Para vocês relembrarem, porque na aula que eu tive com vocês eu fiz por regra de 3, certo? Como que é a fórmula da potência, então? A fórmula da potência é trabalho sobre tempo. Esse trabalho aqui, lembra que trabalho é o quê? Trabalho é energia. Então, eu vou trocar esse trabalho aqui pela energia, que é a quantidade de calor que a água absorve, certo? Então, eu vou escrever, ó, no lugar do P, eu vou colocar aqui, ó, 120. O T aqui de trabalho vai ser o valor do Q da quantidade de calor. E o ΔT é o tempo, só que aqui tá por segundos, né? E aqui tá minutos. Então, eu tenho que transformar minutos em segundos. Um minuto é igual a 60 segundos, ok? Então, aqui eu coloco embaixo 60, certo? Vou fazer o quê? Tá dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, meu Q vai ser igual a 120 vezes 60, tá? Vou só inverter aqui a igualdade. O Q vai ser igual a quanto? 12 vezes 6 é 72. Quantos zeros eu tenho aqui? 2 zeros. Qual que é a unidade de medida? Calorias. Ok, pessoal? Então, eu achei o Q. Para que eu achei o Q? Eu achei o Q, na verdade, para poder jogar na fórmula do que macete. Porque, na verdade, o que o exercício quer é a variação da temperatura. Então, eu fiz todo esse processo aqui antes para descobrir o Q, para depois descobrir a variação de temperatura, certo? Não confunda esse Tzinho minúsculo que é tempo. Não sei nem se dá para ver se eu não tô na frente, espero que não. Aqui vai ser o tempo e esse aqui vai ser o quê? Temperatura, tá? Maiúsculo é temperatura, minúsculo é tempo. Tem alguns livros, para não confundir, traz até a temperatura como essa letra aqui, né? O θ. Mas eu uso o T maiúsculo mesmo, tá? E alguns livros também utilizam T, alguns livros utilizam o θ para significar temperatura. Vamos lá, o que eu já tenho, o que vale quanto? 7.200. O M, 200. O C é água, então é 1. E eu quero saber o ΔT, ok? Vamos lá, chegar um pouquinho para cá para não atrapalhar visualizar. Vou multiplicar esses dois, né? Então, vou aqui, 7.200 é 7.200, 200 vezes 1 continua 200 vezes ΔT. Tá multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Isso daqui é igual a ΔT. 7.200 dividido por 200 é quanto? O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou cancelar esses zeros aqui, né? E vou dividir. 72 dividido por 2 é quanto? Variação de temperatura vai ser igual a 36 o quê? Graus Celsius, ok? Ou seja, se a água estava na temperatura, por exemplo, ambiente de 25 graus Celsius, e aí ela aumentou 36, ela aumentou cerca de 61 graus, né? Então, a gente soma a temperatura inicial com 36 e a gente vai saber qual que é a temperatura final após 1 minuto de forno ligado, ok? Para esse exemplo. Certo, pessoal? Então, refaçam os exercícios. Caso vocês queiram as imagens, tá? Eu vou deixar no link aqui de descrição para vocês baixarem no celular de vocês, ok? Estudem bastante, treinem bastante, porque a gente sabe que matemática, física e química a gente tem que treinar para a gente poder absorver esses conhecimentos, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.